aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você já sabe, você é bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar de uma pessoa muito legal. Vamos falar do professor Oswaldo ali da tenda do Necromante. Né? O professor Oswaldo é uma pessoa muito legal, eu gosto muito. E estão me pedindo falar sobre ele, algumas pessoas me pediram. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o professor Oswaldo, a tenda do Necromante. Tudo é mito, o resto é tonteria. Vamos na abertura, já voltamos? Fica aí, não sai. E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta. Vamos falar um pouquinho desse cara que eu gosto muito. É o professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Para quem ouve muito o canal, sabe que eu não dou esses pontos para a maioria dos professores. Um bocado não gosta de ensinar, nem nada, muito, né? Não vai ficar passando pano para a maioria. Mas o professor Oswaldo é o da velha guarda, né? A turma é diferenciada. Ele merece nosso respeito, pelo menos aqui do canal, né? E por isso eu me dispus a fazer esse vídeo, né? Falando aí do professor Oswaldo e o canal dele, A Tenda do Necromante. Vamos lá. Eu tava aqui em casa esses dias, né? E uma pessoa falou assim, Adelmo, tem um professor aí, de um canal aí, que eu acho que você vai gostar. Ele é meio doido, assim, igual a você. E eu não sei se você conhece ele. Ele é legal, ele fala aquelas maluquices que você fala às vezes é, do das passagens, porque ele levou Moisés lá para Midian. Que negócio é esse? E essa ruma de coisa que eu faço questionamento, ele faz igual, ele faz igual. Eu falei, igual não, se ele é professor com doutorado, não sei o que, eu não sei. Aí eu falei com ele mesmo, ele é uma pessoa que fala forte, inteligente. Aí eu falei, é o professor Oswaldo da Tenda do Necromante? Aí ele falou, você conhece? Eu falei, não, conhecer pessoalmente eu não conheço, não. Eu conheço de vídeos, né? Logo depois, ali na época da pandemia, começou aquelas questões do vídeo, porque eu gosto muito do canal do Cláudio, né? Bessou ali o Caminho do Imaginário. Eu gosto muito do Cláudio. E o professor Oswaldo fez algumas, acho que foi umas 4 lives, ou foi mais. Ele fez algumas aparições lá no canal do nosso querido Cláudio ali, do Caminho do Imaginário, né? E lá vai muita gente, mas eu gostei muito do professor Oswaldo, porque eu gosto de pessoas de uma certa idade, com mais experiência. Não para mim não importa título. É interessante, mas para mim não é o bam, 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 é o que vai determinar as coisas. Não vou mentir para vocês, para mim isso não importa. Então, o professor Oswaldo, ele, para isso aí, eu gostei. Eu gostei, porque ele é aquele tipo de pessoa que ele sabe se colocar no lugar. Ele é professor, sim, ele é mestre, doutor, pós-doc, pós sei lá o que mais, não tem problema. Só que ele não usa essa autoridade para, como é que a gente poderia, para oprimir ninguém. Olha, vocês têm que ouvir o que eu falo porque eu sou pós-doc. Ele, na verdade, para ele ser anátema. Ele, na verdade, quer usar os argumentos dele. Ele traz, sim, fontes.
bibliográficas e por aí vai, alguns, arqueólogos, pesquisadores, mas é porque ele quer, ele pode muito bem não usar também se ele quiser, porque o que eu gosto do professor Oswaldo é da opinião dele. Porque eu sou assim, o cara tem que ter peito, tem que raça para fazer essas coisas. Você quer isso? Quero. Pronto, e já foi, né. E eu não sei se é dele, mas eu botei aí entre aspas, tudo é mito, o resto é tonteria, porque ele fala direto, não sei se ele pegou de alguém ou se é um jargão dele mesmo, aí eu botei aí, tudo é mito, o resto é tonteria. Aí botei professor Oswaldo Luiz aí Ribeiro. Ele me parece que é da faculdade ali de Vitória, né, porque ele é do Espírito Santo, né, de Vitória ali. Porque tem Vitória da Conquista, eu estou aqui na Bahia, mais próximo da Conquista. Então se eu falar Vitória, qual Vitória? Então pode ser Vitória do Espírito Santo. O professor é de lá e eu vi esses vídeos, na época da pandemia, eu vi muitos vídeos dele ali no canal do Cláudio, né? E o Cláudio até falou com ele para abrir um canal, né? E tudo, e ele abriu esse canal. Me parece que foi em fevereiro, foi no primeiro dia de fevereiro. Eu assisti esse primeiro vídeo dele, né? Que foi o fevereiro de 2022. Só que o canal dele é um canal de alta performance. Né, ele tá de parabéns, né, que piscou o olho, ele já estava com 10.000 membros, 20, agora que tá indo, a dose homeopática, mas só que foi uma avalanche, o canal, do professor Oswaldo. Por quê? Não é porque ele é o melhor, não é porque ele se amostra, porque muitos aí se amostram, de tem pós-doc, sei lá o quê. É porque daquele jeito que ele tem, são poucos. É um diferencial de canal que fala traz coisa científica e também outras coisas, mas que ele tem uma outra linha, que tem a linha do canal, a linha do dono do canal. Esse é o diferencial do professor, né, eu gosto de pessoas, não sei se ele gosta de chamar de senhor, se ele é uma pessoa mais velha, não sei se ele gosta. Eu vou fazer 40, me chamam já de velho, eu não ligo, né, eu não sei. Eu acho que a gente deve agradecer quando vai chegando a certa idade, vai adquirindo conhecimentos, né, acumulando informações, isso é bom, né. E eu gosto também do professor que ele não se rende a essas besteiras, você acabar com a linguagem, né, uma analfabetização funcional, né, então eu gosto disso do professor, né. E outra questão, como eu falei, ele é batista, foi batista, né, ele já foi de igreja batista tradicional, né, da Convenção Batista Brasileira. Eu ainda sou, né, igreja batista tradicional, viu, professor. E o bom disso tudo é que a nossa denominação, a que ele já fez parte, que ele não faz mais hoje, mas que eu ainda faço parte, e eu vou fazer parte, provavelmente até muito tempo. Eu tô lá há 30 e poucos anos, 35 anos, né, eu fui com 5 anos, eu vou fazer 40. Fui ali, eu participei de toda a liturgia, embaixadores, os postos ali, GAM, SMHB, sociedades e tal, aprendi a tocar música de Inário. Essas coisas que um bom batista sabe, de década de 80 e 90. Isso aí ele sei que ele sabe que foi dessa época. Ele não é dessa turma nova, dessa safra chata dos louvor chato, né. E graças a Deus a igreja que eu faço parte, ela é da linha corretinha ali. Claro que isso não é um termômetro de ir para o céu ou não ir para o céu, mas é uma coisa legal. Então, já deixando isso claro, aí eu falei pra ela: "Ah, se for o professor Oswaldo, eu adoro o professor Oswaldo, eu gosto muito dele". Mesmo que ele hoje não esteja na igreja, ele seja agnóstico, e ele atribui muitas coisas mesmo à materialidade, nada de espectro, nada assim, né. Porém, eu posso muito bem ouvir e admirar o professor, estando na igreja, com o dogma da minha igreja, sim, não é porque é a Bíblia, é o dogma da igreja, e respeitar muito bem o professor e ouvir os ensinamentos dele, que é muito bom. Desculpa, os ensinamentos que são muito bons, né. Então, isso é interessante. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E, como eu gosto muito do canal do Cláudio, claro que eu ia gostar do canal do professor
até pela questão da idade, como eu falei agora, eu gosto de pessoas com uma certa idade, com grau de conhecimento, isso aí, e que sabe lidar. E às vezes com autoridade, eu gosto disso que ele fala. O professor Oswaldo, quem não me conhece sabe que eu falo forte, né? Os jovens ficam por aqui da igreja comigo. Delmo, bora ensaiar, rapaz! Faz isso direito, não sei o quê. E o professor, ele tem essa questão dessa voz autoritária, digamos assim. Eu gosto quando ele vai ler o versículo, ele fala: Abraão foi circuncidar o filho dele. Aí ele bota essa ênfase, né? Para ele. Aí ele, essa questão vocal, eu acho interessante essa entonação. E quando tá lendo também os textos em hebraico, eu gosto da vocalização dele. Então, rasguei um bocado de seda falando bem do professor. Lembrando que o professor, ele é agnóstico, ele não é cristão mais. E esse canal, A Tenda do Necromante, essa pessoa falou, ah, mas é outro nome chato, porque é um canal de feitiçaria. Eu falei, minha querida, ele é o oposto, ele não crê em nada que é espiritual. Como é que é um canal de feitiçaria? Ele traz à luz esse nome, segundo ele, já falou até lá também, é porque a necromante de Saul ali, de Endor, na verdade, ela traz o espírito de Samuel ali para o Saul. E o Saul fala, quem tá vindo? Tá subindo aí uns Elohim aí. Que é de tal roupa e tal. Ah, é Saul. Ô, é Samuel. Um, dois, três é Samuel. O, como é o nome dele? O Saul estava todo transtornado. Ah, quem subiu é Samuel. Não tô nem quero nem saber. Samuel, subiu alguém? Subiu, é Samuel. Esse espírito é de Samuel. Então, o que que acontece? Então ele traz esse nome fazendo um memorial da necromante no sentido de que ela teve que trazer Samuel para saber qual seria a verdadeira profecia. Então, ele faz isso aí, que ele quer trazer à luz o espírito, o pensamento do que o escritor, os escritores, os redatores, do momento ali que redigiu os livros, estavam falando. E não Moisés nem ninguém que nem sabe que escreveu os livros, né? Então, é nesse sentido. Não sei se deu para dar um resumo assim. Resumindo, eu gosto muito dele. Quando ele fez um dos primeiros vídeos, acho que o terceiro, quarto, eu mandei lá. Falei, professor, Deus lhe abençoe, apesar que eu sou não acredito em Deus mais. Mas Deus lhe abençoe, seu canal cresça e tal. E eu falei assim, eu gosto do senhor porque é uma pessoa que não é ali orgulhosa. Não fica ali querendo oprimir os outros. Então, e seu canal é de alta performance. Foi bem recebido. Canais muito antigos não tem essa performance. E a turma gosta muito dele. Ele tem um nicho diferente. E ele agora está com um projeto da tradução supraliteral da Bíblia. Eu não tive condições, eu não sou inscrito, um grupo de membros dele, mas no canal eu sou inscrito. Sempre compartilho o vídeo dele para os outros, dou like quando eu posso. E quando eu puder um dia eu vou até participar do grupo de membros ali. Eu gostaria de ter feito o curso de hebraico, não pude fazer, né? Que é para os membros. E tem esse projeto da Bíblia livre dele que isso aí é um projeto que eu bato palma. Tiro o chapéu. Porque pela competência dele, eu tenho certeza que mesmo ele estando na academia, mesmo ele não estando ali mais ligado à igreja, mesmo ele tendo alguns pensamentos, digamos assim, mais para tendente, eu acho que ele é tendente mais para o lado da esquerda. Ou nem tanto também. Talvez eu faça um julgamento que ele fazer. Mas ele não gosta muito dos conservadores, ele acha que são, como é? Fundamentalistas e tal. Mas não importa. O que importa é que esse projeto do professor, eu acho interessante você trazer uma tradução ultra mega literal. Por quê? Porque se você traz a raiz do que está dizendo ali, você pode sim montar esse quebra-cabeça, né?
Porque a gente tem muitas bíblias aqui que vou te contar, a vida toda eu falo mal de tradução, né, agora tem essa galera toda que fala mal. Isso não vai me tirar da minha igreja, viu, professor? Eu sou da igreja batista, tô lá firme e forte, né. Porém, rapaz, é alergia? Porém, eh, eu acho sim que tem traduções aí vagabundas. Essas empresas bíblicas, que ela serve mais ao dogma. Vamos supor, a trinitariana vai trazer mais para o lado daquilo, então vai ter que os textos se adequar para aquilo. A unicista, a Testemunha de Jeová, a Torre de Vigia, a da Turma da Adventista, então cada uma vai trazer essa questão. E a Bíblia que o professor está traduzindo, que é um projeto para muito tempo, juntamente com esses quadros que ele tem, a Bíblia verso a verso, eu acho muito interessante, porque se a gente ir para esse lado, oxe, se a gente ir para esse lado, essa Bíblia literal já nos auxilia. Porque as Bíblias são muito caras. Vamos supor, a Bíblia de Jerusalém não é 100%, mas é uma Bíblia gostosa de ler. Uma Bíblia que você pode comprar. Não é tão barata, mas você não vende o rim. Tem outras Bíblias aí, tem um bocado de porcaria aí, que o povo... Bíblia King James, que às vezes parece ser boa, mas tem muita coisa que não dá pra ficar idolatrando também ela. E um monte de Bíblia aí que a gente sabe. E o problema todo é que elas são caríssimas. R$ 400, não sei quantos reais, né, pelo amor de Deus, 200, 300. Aí fica complicado mesmo. E esse projeto do professor, poucos estão apoiando, mas nós todos estamos sendo beneficiados. É tanto que eu quero ver como eu posso apoiar. Se eu não apoiar hoje, esse mês, agora, mas eu vou ter que apoiar. Porque eu me sirvo daquilo ali. Eu gostei. Eu gostei da tradução. Né? Então, se que puder, vá lá no canal dele, vai ter lá a Tenda do Necromante, você entra e vai ter lá o Apoia-se da Bíblia lá. Né? Da Bíblia Livre. Então, é um outro grupo, você vai lá, apoia. Né? É muito bom. Então, depois de rasgar muita seda, puxar muito o saco do professor, eu gosto dele, eu gosto do jeito de falar. Agora, vamos lá. Algumas coisas que tenho em comum com o professor e que por isso que a Tamina falou que o professor é maluco igual a mim. Porque, assim, o professor não sabe disso. Claro, ele nem sabe se existe. Não, saber sabe porque eu já falei com ele uma vez lá no comentário. Mas ele não vai lembrar de todo mundo. O que que acontece? Essa moça falou que é doido igual a mim porque quem me conhece da igreja desde meus 15 anos, 12, 5, 10 anos até agora, que eu tô na mesma igreja, nunca saí. Então o que que acontece? A turma me chamava de meio doido porque assim, existia um programa, década de 80 e 90, existia um programa na nossa igreja que era a leitura bíblica anual. Então você ganhava ali uma tabelinha e você ia lendo por dia. Lia alguns versículos, às vezes, se fosse pequeno o livro, lia o livro todo, se fosse só um capítulo. Se fosse muito grande, como Gênesis e outro aí, às vezes era um capítulo só por dia. Então o que que acontece? Quando chegava no dia, começava 1º de janeiro, chegava no dia 30 de dezembro, você tinha que terminar. E no dia 31 era a premiação de quem terminou. E a igreja sempre fazia essa propaganda, que é até para incentivar a leitura da Bíblia. Só que eu ia participar dessa programação, a primeira vez que eu participar, eu tinha uns 10 anos, para 12, 13, mais ou menos uma coisa assim. Eu fui participar, na época era o pastor Manassés. Eu peguei essa tabelinha e eu falei, vou ler Gênesis. Aí comecei lá. Gênesis tal, aí vinha. Gênesis. Quando cheguei em Gênesis 12, 13, por ali, eu ficava intrigado. Falei, vamos voltar de novo para Gênesis primeiro. Tem uma coisa que não bate aqui. Aí eu ficava, gente, voltava toda hora. Toda hora. E resumindo, aí eu me apeguei muito a Isaías, a Gênesis. Isaías, eu tenho muita coisa ali que eu olho. Isaías. E um livro que eu gosto muito é o livro de Juízes. Eu acho que em Juízes tem uma sombra de tanta coisa daquele livro ali. Aquele livro é um livro que ele tem que dar uma importância maior, mais do que às vezes o próprio livro de Reis e os outros. Aí o que, que acontece?
eu comecei a observar algumas coisas. A Êxodo, esse negócio de Moisés. Moisés, para conhecer o Deus de Israel, teve que ir para um território que não era Jerusalém, ou não era lá Israel. Eu ficava intrigado com aquilo. Por que Moisés tem que ir para Midian? E eu via naquela questão toda. Aí eu falava, não, tem coisa aí que, na verdade, são informações truncadas que eu preciso observar. Então, o que que acontece? Nisso aí, eu comecei a observar essas questões todas. Aí eu peguei e comecei a escarafuchar isso tudo. Resumindo, eu não saí do Velho Testamento. E muitos livros do Velho Testamento não tinha lido ainda, já tinha acabado o ano, e todo mundo ganhava. O segundo ano eu não ganhei, estava ainda nesses mesmos livros. Aí o pastor me chamou e falou, Adelmo, eu sei que você lê a Bíblia, mais do que os que estão lendo aqui na nossa campanha. Qual é o motivo de você estar nesses mesmos livros e você está há muito tempo e você não sai disso aí? Falei, pastor, na verdade, tem algo, tem uma cola aqui, tem uma caipora tá me seduzindo aqui, eu não estou conseguindo sair disso aqui. Mas por que, Adelmo? Eu falei, porque eu quero achar alguma coisa. Eu posso te ajudar? Eu falei, não, não pode me ajudar. Eu que quero entrar nessa busca. E ele me respeitou muito, quem não sabe, né, a Igreja Batista pode ter N defeitos, mas nisso aí a Igreja Batista é livre para você ler as coisas. Desde que você não crie problema e não divida a igreja, não cria lá uma divisão. Lembrei de Rochelle. Minha senhora com Cristo. Seu filho está ali, matou, roubou, fez o que lá. Estava usando droga? Não, então entra, garoto. Ele sequestrou o presidente, fez não sei o que lá. Estava usando droga? Não, então entra, garoto. É a mesma coisa. A Igreja Batista vai permitir que você leia as coisas, que tenha um bom entendimento, desde que você não crie burburinho na igreja e fique dividindo a igreja. Né? Então é isso aí. Eu tinha essas questões. Aí comecei. Eu falei, peraí ainda. Quando eu fui ler Moisés ali, viu, professor Oswaldo? Não sei se você vai ver algum dia esse vídeo, mas se ver alguém falar, o que, que acontece? Eu ficava bem assim. A Bíblia fez o escritor do livro do Êxodo, o redator, ou sei lá quem, ele teve um trabalho danado para deixar Moisés alocado lá no Egito. Moisés nasce, aí bota no cestinho e tal. Isso já vindo preparado de Gênesis ali que vão para o Egito, a turma. Até aí tudo bem. Mas por que Moisés tem uma compaixão súbita pelos hebreus que está sendo ali açoitado pelos egípcios e mata o egípcio? Aí aquilo me intrigou do nada. Peraí, Moisés já tá velho. E Moisés passou esse tempo todo ouvindo aquilo e nunca teve compaixão e agora vai ter da noite pro dia, se tem um argumento plausível. Eu ficava, peraí, isso aqui é um argumento que estão trazendo para Moisés ficar exilado. E por que Moisés teve que ir lá para Midian? Porque na minha mente, Moisés deveria ter ido para ali Canaã, o território ali de Jerusalém, ou então ali Betel, aqueles locais preferidos ali, né, dos montes ali, né? Mas não, Moisés, na verdade, foi para Midian. Aí eu falei, não, peraí. Vou ler tudo de novo. Aí eu lia. E o pastor ficava, tá onde, Del? Todo Êxodo do capítulo tal. De novo? Que chatice. Falei, tô lá. Aí eu voltava tudo de novo. Aí eu falei bem assim, peraí. Moisés veio para Midian. Por quê? Tem que sair do Egito e vir para Midian. E não para o território de Deus. Não para Jerusalém e para ali, Jerezim e tal. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa que eu tô perdido aqui. Aí depois eu vinha
quando eu lia de novo, aí eu falei: "Espera ainda, Moisés sai de lá para vir para Midian. Em Midian tem um sacerdote. Moisés tinha tanta menina ali, mas ele se engraçou com as filhas de Itro ou Jetro. Eu falei: "Espera ainda, tem alguma coisa aí que não tá batendo na minha frente. Espera ainda, tem algo aí que vai ligar Deus, Moisés e o Egito. E é Midian. É Midian. O segredo está no território de Midian. Por quê? Você está com Moisés ali, Moisés nasce, tá, 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 tá. Mas para que ápice maior do que Moisés encontrar Deus pessoalmente? Não tem ápice maior de qualquer narrativa ali do Êxodo. A parte bonita, romântica e bonita, poética que tem ali, é essa parte. Eu acho muito bonito. Então Moisés é ali atraído pelaquela. Ele virou pastor ali. E ele vai buscar o rebanho dele lá, não sei se é ovelha ou o que é. Ele vai subir, eles sobem até uma montanha, aquele animal atrai ele até lá, ele vai. Chega lá e descobre, ele vê algo ali que está chamando a atenção dele. Eu, particularmente, sairia correndo, né? Mas Moisés é muito corajoso. Moisés é a turma do Oriente Médio retada, né? Falou assim, não, que negócio é aquele? Eu vou ver o que é. Aí ele viu aquela sarça ali ardendo em fogo, não sei se era uma visão ou como era. Ele achou aquilo ali interessante, ele foi ver o que era, que estava acontecendo. E nisso, quando ele vai se aproximando, uma voz, né, fala para ele que ele não pode se aproximar, que ali é território sagrado. Aí eu, território sagrado. Aí eu falei, eu já vi falando em vários locais, Deus falando que era o monte dele. Mas com esse fervor do Sinai eu não vi. Ele fala, eu sou agora do Sião, eu vou para Sião agora. Mas como no Sinai ali eu não vi. No Sinai, ele falava, quem se aproximar vai morrer. Né? Saía ali as lavas dos vulcões e tudo, de trovão, fogo, caralho. Aí eu falei, não, peraí, vou rebobinar aqui. O que acontece? Aquele lugar nada mais é do que a casa de Deus. A origem da onde Deus está. Claro, eu estou esquecendo aqui o dogma que Deus está em todo lugar. Onipresente, onisciente, impotente. Eu estou fazendo a leitura, viu? Para a turma não entender. Então eu fiquei nessa ida e vinda e o pastor me cobrando. Adelmo, então peraí, já que você está nesse negócio todo, então me diga aí o que está rolando. Eu falei, não, pastor, eu estou aqui com a dúvida, mas eu acho que eu estou entendendo. Moisés está sendo levado para lá, porque como Moisés é a figura central, assim, a tradição diz que ele escreveu os livros, tudo está rolando baseado na percepção de Deus sobre Moisés, já que foi Moisés que escreveu, segundo a tradição, o que Deus relatou para ele. Resumindo, Gênesis foi ele que relatou, foi ele que escreveu. Então eu vou ter que dar importância a Moisés e esse encontro dele com Deus lá em Midian, ali no Sinai. Então o que acontece? Aquele território de Midian, eu não sei bem dizer, dizem que é pré-árabe, que é não sei o que lá, não sei bem. Eu tenho que estudar mais a geografia de lá. Mas Iavé, né, é de lá. Eu não tenho muita firmeza nisso, mas eu já vi muitos estudos antigos, não é nem novo agora, que diz que o nome de Deus, na verdade, não é um tetagrama, na verdade são 3 letras, né? Isso aí foi uma padronização, né? Se foi, não sei, né? Mas eu tenho muito amigo judeu e tudo. Claro que eles gostam de dar um miguezinho pra enrolar a gente, mas você tem como extrair dele algumas coisas. E outros não sabem mesmo. Leva para o lado místico. Então, eu falei, não, Moisés está aí, tem alguma coisa errada. Aí meu amigo lá, Deus é oriundo daí.
Porque essa é a montanha de Deus. Então, na minha mente, eu fixei que não importa se tem sinais, Gerizim, onde for, ou Sião, Gerizim, onde for, é daquela região e daquele local que Deus se desloca. Só que interessante que ali parece estar próximo dos territórios de Edom, na verdade, né? O povo ali de Israel é descendente de Jacó, né? Na narrativa, porque na narrativa Abraão é o pai, é o avô, o pai é Isaac e Jacó está ali, né? Que tem aqueles 70. Então, bora lá. Dessa questão toda, aí eu me toquei. Aí eu falei, então agora eu vou ficar no pé de Moisés. E depois disso eu comecei a ficar no pé de Moisés. Ficava no pé de Moisés, Moisés vai lá, liberta o povo e tal, 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 tal. Aí Deus fala bem assim, Moisés, você vai lá e fala para o faraó que foi eu que disse isso. Pera ainda. Para ele dizer para faraó que foi ele que disse isso, o faraó deveria saber quem era ele. Então, na minha mente veio logo uma teoria de que, na verdade, Deus é um Deus ali oriundo de Midian, mas que outros povos conheciam e talvez adorassem, não como principal, e que no próprio Egito eles adoravam ao próprio Javé. E conjectura minha. Se não for, problema. Mas eu penso assim ainda, na minha leitura, né? E eu gosto, depois disso, eu comecei a agora ficar rastreando, botei um GPS, uma tornozeleira eletrônica no Moisés. E todo lugar que Moisés ia, o que fazia, eu ficava ali analisando. Eu ficava, vou ler de novo esse versículo. E o pastor, de novo, não vai sair disso. Eu falei, não. Aí tem aquela questão das serpentes, né? E Deus manda Moisés fazer ali uma serpente. Eu não sei se é cobre, bronze. Eu falo que é de bronze, falo que é de cobre. E Deus manda fazer aquela serpente para aquelas pessoas que foram mordidas pela serpente ali no deserto, ela olharia, seria um antídoto, na verdade, e ela se curaria. Mas na minha mente veio assim, pera ainda. Deus mandou Moisés fazer uma serpente. O povo de Israel, quando sai do Egito, manda Arão fazer, com o ouro ali também, um animal ali, né? O boi, né? O touro, que tá ali, o bezerro. Uma figura bovina. Ele faz ali. Eu falei, pera ainda, na tradição, Arão é irmão de Moisés. Arão fez um bezerro de ouro. Moisés fez a serpente. E as pessoas que estavam ao entorno de Moisés, que estavam ali, fizeram objetos, assim como a arca e outro, de ouro batido e tal. E isso requer conhecimento. Eu não sei se é ferreiro que se chama. Não sei como eu traria hoje, é metalúrgico, será? Então, o que é que acontece? Esse conhecimento de artesanato com ferro, né, com bronze, com esses elementos, isso me chamou a atenção. Eu falei, peraí, tem alguma coisa. Quem é Moisés, então, e Arão, essa turma aí? Essa família é o quê? Eles não são carpinteiros, é o que que eles são? Qual era a profissão deles, na verdade, lá no Egito? Será que eles eram ferreiros? Aí comecei a ir para esse lado. E a turma dizia que eu era meio bilolado. Ainda me chamam, na verdade, meio doido. E depois eu comecei a rastrear ele, comecei a ficar chateado com o negócio da serpente. E eu falei, não, serpente aqui eu vou ler. Porque na verdade essa serpente serve de antídoto. Então, se a serpente serve de antídoto, é uma linguagem figurada, tipo assim, a serpente que morde a pessoa tem que ter uma igual para o veneno dela anular o veneno. Ou então fazer ali um antídoto. Então aquela serpente que estava ali é o mesmo modelo da serpente que mordeu. Qual é o modelo? Eu não sei. Então eu vou ter que ir lá investigar isso. Então o professor Oswaldo veio com essa, não com essa loucura minha, mas assim, mais organizado. Mas ele disse que o Moisés já era
dos ferreiros ali, né. Então isso aí bateu com ideias que eu sempre tive. É, e aí ficou aquela questão dos reis, né, aquela questão dos reis, que eu lembrando que leia mais o livro de Juízes, aquele livro de Juízes é um livro que me ajudou muito nisso, né. "Ah, Delmo, qual é a historia da qual é a historicidade?" Ah, gente, aqui não é canal de história, sinceramente, desculpa aí quem tem seu canal de história. "Ah, é porque o Fica Style, não sei quem", eu não tenho, problema com ele e nem tenho nada a favor. Rodrigo Silva, se vire pra lá também. Eu não tô na verdade, vou abrir aqui um parênteses antes de terminar ali o que eu estava falando. Esse problema todo que os cristãos falam: "Ah, esses arqueólogos ficam empatando, dizendo que estão desencavando as coisas para ir contra a Bíblia", não é culpa deles não, a culpa é de arqueólogos, entre aspas, cristão que falou assim: "Não, vamos usar isso a favor da Bíblia para mostrar que tudo isso é real e é nessa localização", e quando desencavou não foi bem daquele jeito, porque na verdade o segredo está no que está escrito e não no locais em si. Vamos supor, tem Jericó, mas qual é o interessante de Jericó depois de muitos anos? Porcaria nenhuma. Mas a intenção de escrever sobre Jericó deve ter uma intenção, né? Porque querendo ou não, se você for ler a Bíblia, ou sendo verdade ou não, você vai descobrir que quando Esdras e Neemias voltam e tem um concílio que se reúne, eles vão reescrever as tradições, né? Pelo menos ali como está escrito. Então, resumindo, não estava escrito quase nada, como eu falo sempre aqui, e eles estão reescrevendo muito tempo depois do exílio. Então a gente precisa ver isso. Então, a outra questão é que Ezequiel fala que tem ali alguns animais, répteis ali, tá espalhado pelo templo. Uma imagem ali está fazendo ciúme a Deus, talvez seja a imagem da rainha do céu, da mãe do céu, que Jeremias falava, que pode ser Axerá, não sei. E o interessante de tudo isso é que o Ezequiel começa a denunciar, na verdade, é uma denúncia, né? Mas Ezequiel, da biografia que você vai lendo, Ezequiel, filho de Beltrano, quando fala no enunciato da profecia, você percebe que ele é filho de sacerdote. E logo ele é um sacerdote. Porque é uma casta, né? O pai é, o filho é. Se for levita, vai nascer e morrer levita. É Gabriela, morrer assim, vou nascer assim, sempre Gabriela. Então o que que acontece? O que Ezequiel está falando, eu dou muito crédito. Por quê? Porque Ezequiel está ali falando, na verdade, não é profecia. Ezequiel está ali denunciando. Porque ele conhece o que está ali. É Ezequiel que escreveu? Eu não sei, mas o nome está de Ezequiel. Para mim não importa. É essa que é a minha diferença, talvez, do professor. Para mim não importa se Ezequiel existe ou não existe, se ali é ou não é, ou se é um pseudo-epígrafe. O que, para mim, importa é que a classe sacerdotal, a turma ali, os sacerdotes, levítica, digamos assim, ele está denunciando o que realmente acontecia no templo. E nos deu um espelho, um vislumbre, na verdade, do que realmente tinha lá dentro. Que tinha um monte de ídolos, tinha um monte de estátua, e não é nada que a gente pensava. Lá dentro era uma caaba disfarçada, digamos assim, o mesmo esquema da caaba. Uma caixa com muito Pandoras dentro. Então o que que acontece? Aí alguém vai falar, aí, e o povo fala assim, Adelmo, você é meio louco, para de falar isso. Ah, não vou parar de falar isso, não sabe por quê? Vou parar de falar na igreja, claro, na igreja tem o dogma da igreja. E professor Oswaldo, eu não tenho problema com dogma de igreja. Eu sei que ela é o dogma da igreja. Eu aceitei desse jeito. Eu tô lá e gosto da igreja desse jeito. Eu não tô lá para tirar ninguém. Ah, vou abrir seus olhos. Não, se a pessoa quiser, tiver dúvida, um dia sair da igreja, achar que é muita místico, às vezes é muita liturgia para pouca coisa e quiser sair, tudo bem. Mas eu gosto da liturgia do jeito que tá ali. Eu não vou sair da igreja por causa disso. Entendeu? E eu não acho que esse canal do professor ele é nocivo, né? Mas tem gente que pode achar, eu não acho. Acho o máximo. Sim. Então,
foi descoberto que tinha essa ladeira, tinha uma tralharada, né, era armário para todo lado, era coisa, era uma casa, eram acumuladores ali dentro. Aí eu falei: "Gente, sabe por que eu digo isso? Porque Josias e Ezequias falou 2 vezes que tirou o lixo dali de dentro, tirou esse lixo, essas imagens, não sei o quê, e aquela serpente que tira depois não tirou, que ninguém sabe". Aí eu falei: "Espera ainda, essa serpente tá aqui ainda, gente? Moisés já morreu Josué e Caleb, já morreu todo mundo, que negócio é esse? Como é que essa serpente tá perdurando até agora?". Ela não é a serpente que Moisés fez, ela é uma serpente que de adoração, está lá como um um objeto religioso, um aparelho litúrgico, sei lá, poderia dizer, que está dentro do templo. E que foi comprovado quando Josias falou que estava lá, que o povo oferecia incenso, por aí vai. Mas o interessante é que Josias falou que a Páscoa, é, Ezequias diz o seguinte, que ele fez aquela reforma e que a partir dali ele começou a trazer de novo a Páscoa que os outros reis tinham negligenciado, né? Tudo bem, Ezequias falou. Quando Josias faz a reforma e vai achar o livro lá jogado, o livro que dizem que é Deuteronômio, eu não acredito que seja, mas dizem que é o Deuteronômio, pelo menos o proto-Deuteronômio, ele diz, o Josias fala que ele agora ia seguir a lei tudo direitinho e ia fazer a Páscoa como estava no livro da lei. E que aquele modelo de Páscoa há muito tempo não tinha sido feito, desde a época dos juízes. Então, quer dizer que o Ezequiel não fez. Tá entendendo? Aí a gente começa a juntar essas coisas. Pra mim, isso não vale lá da minha fé. Eu gosto, eu tô lá na igreja, viu? Então, foi nesse sentido. Então, nisso aí, casou. E eu fiquei naquela coisa. Já que essa arruma de serpente, essa arruma de querubim, e vai falando dos querubins como é, eu falei, ah, meu Deus, já entendi tudo. Aí, quando o Isaías entra desesperado e vê a imagem de Deus ali, aí essa hora aí me vem um estalo, né? O estalo é o seguinte, é que não só tinha imagem de deuses e entulharada de ídolos dentro do templo, que é um templo pagão politeísta, digamos assim, que é o templo lá de Jebusi, né, na verdade. Então, provavelmente Isaías viu uma das estátuas de Deus, pode ter sido essa aí, né, ou outra, mas aí é a estátua de Javé, né, parecia com a de Baal, né, mas tinha. E ali é a lateral, em alto relevo ali do que tinha no Santo dos Santos, na parede do templo. E aí eu falei, creio com Léo, eu falei, peraí, será que Isaías não viu realmente uma imagem de Deus? Uma imagem mesmo, uma imagem. Porque Isaías entra lá e vai falar assim, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Ah, Delma, ele não viu assim não, face a face. Isso é uma figura. Não, não é figura não. Porque se ele viu a ponto de ter que um serafim curar ele viu alguma coisa. Talvez ele não tivesse acostumado a entrar no templo, chegou lá e se deparou com isso e não soube como lidar com aquilo ali. Entendeu? Aí vem um serafim, e o serafim é, tocou na, na boca dele, com atenado, purificou. Mas vem cá, se ele viu Deus e ninguém pode ver Deus, como um monte de gente vê Deus e não morre, e Isaías viu Deus e não morreu também, deu tempo os serafins curar. Aí eu falei, então eu tenho que, na verdade, entender quem são esses serafins. Aí eu perguntei a uns amigos meus que lê hebraico e tudo, e ele falou assim, Adelmo, Saraf, na verdade. Serafim é o plural, né? Então, eu falei, então pera ainda. Saraf é o quê? Ele, segundo ele, é uma cobra, uma serpente. Eu falei, beleza, serpente. Moisés fez uma serpente, mas a serpente está dentro do santuário. Será que essa serpente
não é os serafins, que está em alto relevo. Só que o meu problema era por causa das asas, não sabia lidar com isso. Porque eu queria saber por que ele tinha 3 alas e essas asas cobriam os pés dele, o rosto, coisa. Aí até aí eu parei, aí eu não tive muita progresso. Aí quando o professor Oswaldo fez uma live lá no canal do Cláudio, né, falando sobre os serafins, aí que essa parte das asas e que veio ligar ela com a Nerustan, eu já sempre liguei. Mas as asas nunca tinha essa questão. Aí ele falou, não, as asas cobrem os pés dele, de Javé, as duas voam e as duas cobrem o rosto dele. Da divindade que não pode ser profanada. Aí eu falei, ah, agora entendi. Aí essa figura do serafim, agora eu não entendia porque o serafim teve que purificar. Aí ele veio purificar para que não morresse. Porque assim, daí por diante eu não consegui desenvolver muita coisa. Aí o professor me deu um up, porque ele conhece a leitura e eu não conheço a leitura, tudo da escrita hebraica, né? Que já ajuda muito. E aí eu falei, sabe de uma? Esse serafim aí, essa serpente, que chama de Nerustan. Agora, essas asas é o que? Não sei. Aí foi quando o professor falou, não, aqui as asas dele, os olhos estão, as asas, o rosto dele. E o serafim se descuidou. Resumindo, não teve serafim nenhum que se descuidou. Ele já entrou no templo, viu? E chamaram ele na xixa, o sacerdote. Você vai fazer o que aqui? Você vem pra cá, fica junto com a gente. Essa foi a minha conjectura. E por aí vai. E aquela questão do touro, da Betel. E eu gosto muito, sinceramente, eu gosto de ler a Bíblia desse jeito. Então, o professor, para isso, para mim, é legal. Professor Oswaldo. Então, um abração para o professor Oswaldo. Eu gostei muito do seu canal, gosto, vejo. Eu vou ver se eu consigo dar uma contribuiçãozinha aí para a nossa Bíblia Livre, porque ele teria tudo para botar ideologia de faculdade dentro, ou ideologia esquerdista, talvez, ou talvez de outro lado um monte de besteira aí de minorias, e ele não, ele tá lendo a Bíblia ao extremo no pé da letra. Isso vai ser muito bom, pra gente vai ser de grande valia, como diz eles, mais valia. E quando ele terminar essa Bíblia, é claro que eu vou querer um exemplar bonito, né? Já que todo mundo tem capa de couro, faço da capa de luxo, viu, professor, pra gente comprar. Já que o povo gasta com Thompson, com não sei quem, com Genebra, monta aí com. Só porque a capa é bonita, que a Bíblia é pesadona pra caramba, a sua tem que ser também. E é isso aí, gente. Deus abençoe a todos e o professor é isso aí. Agora, se você acha que é fraquinho na fé e tudo, não vá lá não. Que você não vai ter que assistir. E um aviso pros outros. Tem Antônio Miranda, tem um bocado aí, eu gosto de Juliana. Só que alguns vão ficar, nós somos científicos, cara. O professor não, o professor, eu gosto que é a opinião dele. É igual aqui também. Aqui eu falo coisa que a ciência não vai corroborar. Alguns teólogos não vão querer, mas o canal é meu, eu falo o que eu quero. É assim que funciona a Bíblia. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Então esse aí foi o professor Oswaldo, né? E vamos ficando por aqui. Tudo é mito, o resto é tonteria. Ele botou isso aí que diz que a maioria das coisas é um mito, né? Aquela questão também do Abraão e da Jacó tem muita coisa que eu puxei muito. E eu gosto dele que ele está corroborando muita coisa com que eu falava desde muito tempo. E que ele também deve ter pensado. Por quê? Porque a gente vem de igrejas próximas, então esse pensamento no Arraial Batista não é difícil de ter. Entendeu? Então é isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço aí, professor Oswaldo. Deus abençoe aí. Você não acredita, mas Deus abençoe. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até a próxima.